Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. E quais os melhores fundos imobiliários para investir agora? Olha só, eu particularmente acredito que a gente está passando por uma janela muito grande de oportunidades para investir nos fundos imobiliários. Quer ver só? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Dá uma olhada quando a gente pega o gráfico do IFIX, mais ou menos 5 anos para cá, né? A gente vê uma subida muito grande aqui. Chegamos no topo que foi ali no finalzinho, no comecinho de 2020, na verdade, uma queda muito grande na época mais forte dos circuit breakers da pandemia, lá em março de 2020, e desde então uma leve subida e aí começou a andar muito de lado, tá? Então se a gente tirar esse grande pico e esse grande momento de baixa, parece que está num circuito de alta aí bem tranquilo, estaria muito mais razoável, tá? E por que eu acredito que isso é uma grande oportunidade? Você está vendo aqui, com os preços que o IFIX está hoje, que os fundos imobiliários em média estão hoje, você acaba comprando com o preço de um ano atrás. Então isso quer dizer o quê? Comprar um ativo por um preço baixo, né? Por um preço bem estável, por um preço muito interessante. Por quê? Você está pensando nos dividendos que esse fundo imobiliário paga, tá bom? Então, quanto mais baixo for o valor que você comprar, proporcionalmente será melhor esse dividendo que você recebe. Então, pensar em dividendos hoje é você comprar uma maquininha de fazer dinheiro, né? Que são esses dividendos, por um preço interessante. Ou seja, investir em fundos imobiliários está mais do que na hora, e nesse vídeo aqui eu vou te mostrar então algumas informações extremamente importantes sobre o mercado dos fundos imobiliários e quais são esses fundos imobiliários que estão desempenhando melhor, quais os maiores, os mais líquidos, aqueles que você tem que ficar de olho para investir e colocar seu dinheiro para render, tá bom? Então já compartilha esse vídeo com seus amigos e se inscreve aqui no canal. São 3 vídeos por semana onde eu te ajudo a encontrar os melhores investimentos. Meu nome é Ricardo Natali e seja muito bem-vindo ao time. Bom, galera, quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu gosto de fazer aquele quadro que se chama Tira-Tema dos FIIs, né? Que vocês seguidores aqui do canal, que batizaram esse quadro aqui, tá? Onde eu comparo o desempenho aí das últimas semanas dos fundos imobiliários de papéis e os fundos imobiliários de tijolos, tá? Então os fundos imobiliários de papéis costumam aí ao longo dos últimos dias, dos últimos quadros que eu gravei, costumavam ganhar sempre, mas essa semana aqui os fundos de tijolos ganharam, olha só. O resultado não é muito positivo, né? Mas na verdade caiu menos. Os tijolos caíram menos 0,77%, enquanto os fundos imobiliários de papéis caíram menos 1,05%, tá? Então a gente já começa a entender um pouquinho do cenário dos fundos imobiliários, o que está acontecendo. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre essa diferença, né, dos fundos de papéis, dos tijolos, quais em cada uma dessas categorias aí que estão desempenhando melhor, que podem ser mais interessantes ou não. E agora eu quero compartilhar uma outra informação importantíssima aqui para vocês verem como está o mercado dos fundos imobiliários hoje. Olha só que interessante, nesse gráfico aqui a gente vê o aumento do número de investidores em fundos imobiliários. Se a gente pegar esse período de um ano, já aumentou mais de 60% o número de investidores na bolsa. Ou seja, quanto antes você comprar, quanto antes você entender melhor esse mercado dos fundos imobiliários, antes você vai comprar e provavelmente você vai entrar antes que um monte de gente aí tenha uma grande chance de você ter o seu patrimônio se valorizando um pouco mais nessa melhor maneira, na maneira mais fácil de você investir em imóveis, tá? Já somos mais de 1.300.000 investidores e investidoras de fundos imobiliários na Bolsa de Valores brasileira, e aqui eu puxo um outro gráfico para a gente entender um pouco mais sobre a maturação desse mercado. Olha só, 72,4% são pessoas físicas, eu ou você que investe na Bolsa. E a gente está vendo aí um aumento muito grande aqui dos investidores institucionais, né? Então aqueles grandes grupos, aqueles grandes fundos de investimento já representam 20%, e olha que interessante, em 4,6% já são investidores estrangeiros, ou seja, não residentes no Brasil, começando a ser atrativo para olhos internacionais também. Imagina se o mundo inteiro começa a olhar para os nossos fundos imobiliários, aí que dispara muito de uma hora para outra, né? E outras coisas importantes aqui. Dentre os fundos imobiliários mais negociados, tá? Então a gente vai falar sobre melhores fundos imobiliários, por exemplo. Um dos critérios pode ser a liquidez, né? Ou seja, quanto mais eles são negociados, fica mais fácil você conseguir comprar ou vender, independente do valor que você tenha, né? E aqui a gente vê que o primeiro lugar é o KNP11, né? E aí ele é um fundo para investidor qualificado, né? Para aquelas pessoas que têm mais de R$1 milhão, então não vou falar muito sobre ele, mas na sequência você vai ver praticamente só fundos de papéis, né? Então HCTR11, o CPTS, o DEVA,
o IRDM11, o MXRF, BCFF e depois os fundos imobiliários de logística aqui, tá? Então, um pouquinho dessa quantidade de negociações, ou seja, da liquidez desses fundos, já explica um pouquinho também rentabilidade dos fundos, né? Sem dúvida, hoje em dia, os fundos de papéis e os fundos de logística, tá? Então, papéis no geral e logística, e dentro dos fundos de tijolos, os de galpões logísticos, tá? São os que têm uma tendência aí de serem mais seguros, são os que estão desempenhando melhor aí nos últimos anos, com certeza absoluta, tá? E aqui eu faço um adendo para a gente olhar com bastante calma, com bastante apreensão até, principalmente para todos esses fundos imobiliários de papéis. Por quê? Por que que eles cresceram tanto, né, o desempenho deles? Porque teve uma alta muito grande tanto da inflação, principalmente da inflação, e também agora a gente está vendo uma rota de alta da Selic, tá? Então, por que que eu estou fazendo esse adendo? Porque pode ser que esses fundos imobiliários não tenham um desempenho tão bom assim quanto os últimos anos, tá bom? Principalmente aqueles fundos de papéis que tenham como garantia de crédito algo não tão seguro assim, que desempenhou muito bem, como por exemplo a gente viu aqui o HCTR11, ele é um queridinho, né, de muita gente na internet, porque ele desempenhou extremamente bem, pagou dividendos super altos, mas ele não tem uma garantia ali, ele não tem créditos, né, os CRIs, de instituições tão fortes. Então, eu até vou colocar na tela aí uma notícia que eu fiquei bem preocupado, tá? Que é o risco do IGPM, né, nas alturas. Olha só quanto que está o IGPM nos últimos 12 meses. Que absurdo, né? Saiu ali da casa dos 6% mais ou menos e agora está numa casa de 31,10%. O que é isso, né? O IGPM é um índice de inflação. Então, os contratos de aluguel, eles são renegociados por algum índice de inflação e muitos contratos têm o IGPM como índice que é indexado, ou seja, se o IGPM aumenta, o contrato de aluguel automaticamente aí também aumentará. Só que o que acontece? A gente vê uma distorção maluca, né? Mais de 30% em um ano, quem tem condição de pagar um aumento de aluguel desse nível? Nem grandes empresas talvez consigam, mas empresas ali de médio porte, então mesmo o HCTR que a gente viu, ele tem muitos mutuários, né? Tem aqueles imóveis que são multi-inquilinos, né? Então eles não têm essa garantia tão estável como se fosse uma grande instituição, uma grande incorporação, tá? Então é o tipo de fundo que eu olho com um pouco de cuidado, né? Mas você tem que entender, não quer dizer que esse fundo é ruim, quer dizer que ele tem mais risco. Então, qual que é o problema de uma inflação tão alta, assim, de um IGPM tão alto? É alguém quebrar no meio disso tudo, né? Então, a gente está falando dos fundos de papéis, tem CRIs, não tem problema nenhum, tem alguns fundos aí que estão indo super bem também e tem garantias mais sólidas. Mas tome cuidado, aqueles que têm o melhor desempenho pode ser que eles tragam mais risco também, ok? E aí eu quero mostrar para vocês mais uma informação importantíssima para a gente falar sobre esse diálogo aqui do que está desempenhando melhor, os melhores fundos. Vamos dar uma olhada no desempenho dos fundos de tijolos no último mês? O que a gente vê aqui, ó? MOL 11 foi o que mais subiu, tá? Então um fundo imobiliário de shopping, um fundo imobiliário de lajes corporativas, o BRCR 11 ficou aqui no segundo lugar, outro fundo de shopping e outro fundo de laje. Então a gente vê que o mercado ele anda um pouquinho como um todo, né? E aqui do outro lado, as maiores baixas, a gente tem aí fundos híbridos, né? Fundos de lajes também, um pouquinho de logística caindo, provavelmente porque já estava muito alto, né? Então, um outro desenho, um outro recorte do cenário dos fundos imobiliários que a gente pode ver agora. Shoppings e lajes corporativas estão baratos, né? Por quê? Porque eles sofreram muito na pandemia. Quer dizer que vai voltar? Olha, provavelmente sim, mas a gente nunca sabe quando. Então, provavelmente, quem está pensando em ter um certo ganho de capital, ou seja, comprar essa cota num preço e ela subir, pode ser que os shoppings ou então as lajes corporativas estejam mais barato, tá bom? Mas pode ser que também nesse curto prazo não paguem dividendos tão bons assim. E aí a gente já vai logo para os fundos imobiliários de papéis para ver os que desempenharam melhor. Então a gente vê o XPCI 11, que foi o que teve a maior alta no último mês, e RDM 11, mais uma vez aqui entre os principais. O RECR 11 também um fundo imobiliário excelente, aí, bem conhecido, teve uma grande alta, o MXRF 11 e o RBRR também um fundo imobiliário com créditos, né, com garantias aí bem seguras, desempenharam muito bem. E a gente vê aqui do outro lado, quem caiu um pouquinho aí foram mais os fundos de fundos, né? Então, resumindo, o que a gente pode entender? Os fundos imobiliários estão num preço bem interessante, né? Eles não cresceram muito, eles têm ainda muito a crescer e a gente tem que pensar o seguinte, quando você compra um fundo imobiliário, você está comprando aquele conjunto de imóveis, né? Ou aquele conjunto de CRIs que tem imóveis como garantia também e esse dividendo que ele paga.
tá bom? Então, dentro do cenário como um todo, a gente tem os papéis sendo bem seguros, tá? Assim como os ativos de logística, só que os de papéis a gente precisa tomar muito cuidado com duas questões. Primeiro, se esse imóvel ele tiver muito caro, se na verdade se esse fundo imobiliário tiver muito caro. Vou deixar aqui um outro card que eu expliquei o que é esse fundo imobiliário de papel caro, tá bom? Esse é um problema. Como todo mundo foi comprar fundos imobiliários de papéis nesses últimos tempos, muita coisa cresceu de preço, tá? Então a gente precisa tomar cuidado para não comprar caro. Tem vários fundos imobiliários muito bons ainda a preços bons, tá? Segundo ponto, perigosíssimo dos fundos de papéis. Aqueles que desempenharam melhor provavelmente não serão os que vão desempenhar melhor no próximo ano, em 2021 ou 2022, tá bom? Inclusive, a gente precisa tomar cuidado que esse GPM aí nas alturas pode quebrar alguém aí no meio desse caminho, tá? Não quebrar nenhum fundo imobiliário não, tá? Mas algum CRI no meio, que, sei lá, um fundo imobiliário de papel deve ter 100, 200 CRIs dentro dele, pode ser que um ou outro quebre e aí tem uma pequena desvalorização desse fundo, tá? Então vale ficar alerta sim e óbvio, a diversificação é sempre o mais importante. Agora, lendo ali do lado dos tijolos, a gente vê os shoppings e as lajes corporativas com um preço mais baixo, né, ficaram para trás. A gente vai ter que esperar uma retomada da economia para eles voltarem a preços aí melhores. Enquanto isso, a gente tem os fundos de logística já bem precificados, né, mas não estão tão caros assim. Ainda estão no momento ali de bastante segurança, vale a pena você diversificar sua carteira e ter um pouquinho desses fundos imobiliários aí e comprar a preços bons, tá bom? Então compartilha esse vídeo com seus amigos, se inscreve aqui no canal. Meu nome é Ricardo Natali, um abraço e até mais.